curtirem o blog. Também aproveitar também e convidar vocês para o dia 22, a partir das 15 horas, vai ter o Sarau Caden Orion, com música de rock and roll, blues. Tá? Eu vou estar dando uma canja lá, a partir das 15 horas. E falar também dessa peça que é muito impressionante, muito interessante, né? E também um alerta, né? Sim. Porque 80% dos casos assim, de exploração sexual, né, assédio, acontecem dentro de casa. E não é desconhecido, são conhecidos, familiares da vítima, né? E amigos da vítima também. E é um alerta que esse texto está fazendo, que você presenteou para a gente, né? E eu acho que é um alerta necessário. E é claro que muita gente se pergunta por que devemos continuar falando ainda mais sobre esse caso, porque realmente esse tipo de violência ela é muito recorrente, né? A gente costuma, eu também sou formado em psicologia. Em psicologia, quando um indivíduo, uma menina como a protagonista se suicida, realmente a gente diz que não foi ela quem se matou, foi o agressor que se matou, ela tão simplesmente acabou com o sofrimento, não é verdade? E eu acho que é um comentário e um alerta que a gente tem que sempre estar de olho nos sinais, né? Acontece muito, infelizmente isso acontece com muita frequência nas famílias ditas cristãs. E fica o meu abraço ao elenco que fez um trabalho maravilhoso. Obrigado. Nossa, aí deixa eu dar um introito aqui. Gente, é o seguinte, eu quero muito ouvir vocês, por causa que pintou uma dúvida. Eu escrevi, para quem não sabe, eu sou Druila Pacaia também, tá? É o meu pseudônimo, né? E eu escrevi esse texto, a Ayala, quando eu falei que a Ayala era responsável, porque a Ayala me ligou perguntando se eu tinha algum texto para indicar, de um autor, né, de outro autor, enfim, sobre suicídio. Isso 2019, tá? Foi antes um pouquinho da pandemia. E aí eu falei, olha, assim de cara eu não estou lembrando não, mas eu vou pensar direitinho e te falo. E aí, gente, eu vi a internet ainda não estava bombando, como hoje em dia, já tinha o Facebook, né? Tinha acabado de sumir o Orkut, né? E o Facebook tava bombando, ainda não tinha, eu acho que ainda não tinha o Instagram. Não, já tinha. Mas não tinha a força que ele tem agora. E eu vi na internet uma menina se suicidou em Teresina, né, no Piauí, por causa do nudes. Porque o namorado dela, no caso, vazou. E aí eu sentei e eu li, foi impressionante. Esse bilhetinho, eu até falei com a Amanda, eu falei, você pode mexer em qualquer coisa, menos nesse bilhete. Que o bilhete ele é real. Ele é da menina e ela tinha 14 anos. E aí eu li, né, e aí começou a vir a história, não é dela, lógico, né, gente? Eu escrevi o que veio, e assim, foi um negócio que eu acho que quem escreve aqui entende o que eu vou falar. A gente começa a escrever, daqui a pouco você não está raciocinando, gente. É como se alguém estivesse escrevendo por você, e você olha, caraca, eu escrevi isso? E tal, enfim. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Fui fazer uma pesquisa sobre suicídio, e aí vi que as crianças, ou seja, pré-adolescente, de 14 anos para cima, né, estava havendo muito suicídio, né? E aí tudo bem, entreguei, dei de presente para a Ayala, que a Ayala queria fazer um trabalho nas escolas de segundo grau. Eu entreguei para ela, a Ayala acabou não montando, ficou esse texto e tal. Quando foi agora que pintou essa oportunidade, por isso eu agradeço muito, né, a todos daqui do teatro, a Evoé também, né, a equipe Evoé, enfim, por essa oportunidade, porque aí eu digo, bom, aí o Gedivan falou, coloca o nudes, e eu coloquei, e entrou. Aí eu fui pesquisar. E agora, gente, está morrendo de 10 anos. Diminuiu. Eu fiquei assustada. É de 10 em diante, por causa de sites que conduzem, que promovem, né, as crianças a desafios, né?
e chegam até levar a criança ao suicídio. E também o bullying. Aí as pessoas falam, na minha época o bullying não matava. Gente, na nossa época, as pessoas mais velhas, né, eu vou fazer 68 anos, a gente ficava ali no cubículo, na escola, no máximo bairro, ficava sabendo de uma coisa. Fulana deu com os burros na água, que era assim que falavam quando a menina, né, perdia a virgindade sem se casar. Só que agora tem a internet. E a internet aí é outra coisa. Então, aí eu quero ouvir vocês exatamente porque um amigo falou assim, acho que não vale a pena, acho que você teria que mexer. Que você teria não colocar ela se matando, colocar ela reagindo, enfim, por causa das coisas, né, do que a gente está vivendo, né? Aí eu queria ouvir vocês. Pronto, falei, e aqui está o microfone. Um de cada vez. Não se estapeie. Esse cara quer falar. Oi, boa noite. Sou Vanessa, fui convidada pelo Douglas. Parabéns, gente. Vamos lá, então, porque justamente o que eu estava pensando em comentar tem a ver com esse ponto que Sim. Você tocou agora, então eu acabei já aproveitando para falar logo. É pesado, né? Eu sou mãe de menina e né, sou mulher, então a gente sabe que é um assunto profundo, com muitas camadas aí, né? E me chamou justamente a atenção esse ponto mesmo que você falou, porque o espetáculo foi até um comentário rápido que eu fiz com o Douglas aqui, porque foi realmente que ficou muito marcante. O espetáculo começa, né, divertido, a gente vai rindo, uma coisa leve, começa com a cutucada dele, que a gente já fecha a cara, quem né, é mãe como eu já acende o sinal. E aí vai ficando pesado, né? A gente vai parando de rir Sim. E se engasgando, né? Agora com o que você falou, né? Sabendo que a fala dela é um bilhete real. Nossa, ainda me emociono mais, né? Sabendo disso. E eu achei interessante essa questão, porque realmente foi uma coisa que veio na minha cabeça, né? É porque a gente tem vontade, lógico, né, que ela reaja, que não seja um final trágico como mas a realidade tá aí, né? Então, assim, como foi a história dela e a de muitos, e acho que isso chama, ser pesado, chama a atenção da gente para ficar mais preocupado, né? A gente sai mais incomodado. Aí eu acho esse lado interessante nesse ponto que você tocou. Eu até comentei que é engraçado, porque a gente né, gosta do espetáculo e os aplausos sempre no final são aqueles aplausos calorosos, né? E foi uma coisa que eu senti também, no final os aplausos são mais secos, porque você tá com aquela coisa engasgada ainda, sabe? E foi maravilhoso, a gente quer né, aplaudir, mas ainda está com aquele engasgado ainda, né? Mas eu acho interessante por ser provocativo nesse sentido e fazer com que a gente saia realmente incomodado, e como é uma questão séria, né, que deve sim ser né, falada, né, como você falou em algum momento, ainda falar sobre isso? Com certeza, né? E não é ainda, né? Porque, como você falou, né? Lá atrás já acontecia, sempre aconteceu, e agora, com a questão da internet, se abrange num nível surreal, né? Então, assim, obrigada pela obra, e com certeza vocês devem montar sim, né? Isso não é uma dúvida. Obrigada, gente. Prazer, Julião. Pretendo ser
uma ativista artística, política, social. A sua pauta nessa peça estrutura o que uma sociedade esconde como hipocrisia. Religião em todas. Eu não creio que o conceito de religião seja deturpado por palavras bem colocadas, porque religião é cultura. E cultura é toda expressão humana. A partir do momento que o ser humano se expressa, ele gera cultura. Vocês no palco são símbolos de cultura humana. E o exercício disso no teatro, e trazer pessoas que talvez não estejam acostumadas com a linguagem do teatro, com objetos cênicos simples, mas narrativas potentes contra a misoginia, machismo, hipocrisia humana. Foi essencial ver a minha vida diante de mim. Sou vítima de violência. Não pratiquei suicídio, estou aqui. Sinto muito. Não sinta. É um processo humano. Quando uma vítima, ela... O psicólogo está aqui. Quando uma vítima está bem resolvida com relação à trajetória de vida que seguiu por conta de uma família dogmática e evangélica, amém. Amém, igreja? Axé. Aí, então, você se cala diante de um fato e se sente culpada. É extremamente importante a pauta que você trouxe como narrativa estrutural do que não se pode mais aceitar. Então, ao ponto que a arte escancara a ferida exposta, pusenta e vê fétida diante de nós o que o ser humano é capaz de fazer, estrutura princípios. E vocês estão estruturando princípios aqui. Princípios que viabilizam uma vítima não ter medo de ligar o 188, buscar ajuda psicológica, buscar amparo. Na família, de repente, não vai ter muita, né? A mãe vai compactuar. Ou não tem estrutura para absorver a questão. Porque também é uma vítima. Se a gente observar que a mãe também no cenário é vítima, sim, muito. Eu acho que o grande vilão é o machismo, nem é o cara. Meu cara, É a estrutura no qual esse cara foi criado como um predador sexual desde criança. Porque o menininho é ensinado a ser conduzido assim. Verdade. E hoje, graças a tudo e as revoluções de educação, de estrutura familiar, a televisão, a arte, isso não vem sendo habitual. E o contexto é tematizar, né? São câmeras assim temáticas onde pessoas que não têm a sua identidade muito exposta pela publicidade, por exemplo, temos aqui artistas que deveriam estar em cinemas, em... Meu amor, faça teste, vai pra Globo. Esse cara no oceano, pode ficar ligado no seu Instagram. Pra ontem, eu vou. Very much LGBT. Ai, porra! Yes! Yes, girl. Girl power. Vamos lá. As mulheres no poder é, para mim, a revolução estrutural da sociedade. A partir do momento que existirem mais mulheres como a senhora, porque a senhora pronunciando fatos que vão doer, porque a arte vai incomodar. Uma pessoa vítima de abuso, quando ela assiste um negócio desse, ela fala assim, graças a Deus. Quando está estruturada, né, meu querido? Senão é gatilho. Mas quando está estruturada, ela fala, ainda bem. Se na minha infância tivesse isso, eu não seria tão desamparada.
Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela cultura de vocês, pela arte de cada um. E eu só tenho que acrescentar aqui que saiam daqui reflexões importantes para cada um, poder conversar na sua família, perguntar, olhar para as crianças, para os adolescentes, para as mães, porque mulheres adultas também são violentadas no próprio casamento. Então, é importante você se conhecer uma pessoa que mostre algum sofrimento psíquico, que busque ajuda. Isso é uma pauta muito importante. Eu sou escritora também. Um dia quero te dar um livro. E eu acho que é importante falar de assuntos que doem. Porque a dor também transforma. Ela cura, na verdade. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Eu sou a Ingrid Willa, também sou atriz, diretora, roteirista, e eu estou admiradíssima com o trabalho de vocês. Eu fiquei pensando, se eu falava ou não falava. Ela veio com o microfone, fala você. E, assim, essa peça ela me chamou a atenção em várias vertentes. Uma delas que ela abordou aqui foi essa questão do abuso. E a gente vê vários tipos de abuso. O abuso psicológico, quando a realidade é distorcida. O abuso de uma criança que queria ter uma representatividade de um pai, mas essa representatividade era distorcida também, era desconfortável. Ele ainda não tinha clareza, mas ele sentiu desconforto, isso fez ele se envolver com outras coisas. A menina que fica completamente sufocada, e o mais engraçado é que a gente fica muito focado na questão do abuso e não percebe uma coisa muito delicada que você colocou no seu roteiro, quando ela falece também pelo erro de comunicação. Porque ela recebe uma informação que foi postada, uma foto, e antes da amiga concluir, ela já estava tomando uma decisão abrupta. Isso mostra o quanto a comunicação é sensível e está totalmente ligada à rede social, que é o que você queria abordar. Sim. Eu vi esse formato assim como um formato genial. É importante ter essa dor, ter essa provocação, porque a arte está aí para isso, para cutucar, para incomodar, fazer pensar. E eu acho que esse trabalho é o que desenvolve, entendeu? A gente sai daqui pensativos, a gente sai daqui reflexivo. Inclusive esse formato do debate no final. Eu acho extremamente enriquecedor para que as pessoas tenham a oportunidade de falar, contar suas histórias, porque eu acredito, você deve ter sentido talvez um pouco disso, de sentir o seu grito acontecer ali. É uma palavra de ordem. Exato, exato. É dar voz a quem não foi escutado. Eu estava com o espetáculo do Nelson Rodrigues, a Valsa número 6, e a gente tentou fazer um formato um pouco mais atualizado do espetáculo, onde exatamente eu também abri um espaço para debate no final, e muita gente comentava isso. Nossa, eu vi a Sônia dar o grito que eu queria ter dado. Eu não morri, não fui assassinada, que no caso da Sônia ela foi assassinada pelo médico, que era um médico da família, então também tinha esse viés. Mas era interessante ouvir isso das pessoas, o quanto elas se sentiam abraçadas. E quem não passou pela situação, a reflexão. De, poxa, não aconteceu comigo, mas talvez eu vi alguém passar por aquilo, ouvi uma história e talvez eu não dei o peso que deveria ter dado. Então, ver isso no teatro, usar o espaço do teatro para gerar essa reflexão, é importantíssimo. Parabéns pelo trabalho de vocês. E obrigada por essa oportunidade. Boa noite, me chamo Natan, fui convidado pelo Douglas. Qual o seu nome? Natan. E uma coisa que me representou muito é ver a evolução da conscientização da depressão. Porque o que eu lutei contra a depressão durante muitos anos. E o que a mãe falava quando eu via as notícias, eu ouvia isso o tempo inteiro. E ver uma menina, né, com uma voz incrível, cheia de vida, aos poucos sendo engolida por esses sentimentos, sabe, me lembrou muito da minha adolescência. Ao ponto de que, como foi falado, né, o erro de comunicação, eu cheguei a tentar o suicídio 2 vezes. E para você chegar a esse ponto, o nível de desespero é absurdo.
Então, não é só uma falha de comunicação, já é a sua mente entrando num estágio que praticamente não tem volta, a não ser que você tenha uma rede de apoio, que no caso você não tinha, a não ser o seu irmão que já estava Precisando de apoio. precisando de apoio também. Mas o irmão, de repente, até impulsionou, porque ela se sentia culpada, ela imaginou ele matando. Exatamente, por culpa dela, né? Exatamente, tudo era ela, né? Tudo era ela. Que no final o abusador ele acaba imputando a culpa na vítima, né? Sempre a saia dela que está muito curta, ou ela que está mostrando muito corpo, ela fez por merecer que essa situação aconteça. E cara, eu achei fantástico, a gente sempre torce para que a pessoa saia disso, mas eu achei fantástico ela, infelizmente, não sai, porque é uma realidade que está cada vez crescendo mais, não só com crianças, mas com adultos. A gente está cada vez afundando mais nos transtornos e hoje se fala mais sobre isso, mas na década de 90 isso era frescura, sabe? Isso era falta de lavar uma roupa, sabe? Então achei sensacional o seu texto, maravilhoso. É isso. Vocês então estão respondendo ao que eu estava inculcada, entendeu? Não, ela não morre, entendeu? Porque Mas sim, algumas pessoas, ela não, morre. ela não pode morrer, ela tem que vencer isso. E vocês estão dizendo o oposto, mas sigam. Bom, Bom, Gina? Gina Teixeira na área. Gina Teixeira. Boa noite a todos. Vou aproveitar o comercial dele, né, que ele falou do Orion, né? Sim. Dia 22 também, a Casa do Compositor Musical estará lá no MEC Dia Feliz. Mais um ano, já estamos há mais de 20 anos com essa proposta junto com a Funjó. Bom, eu acredito que todo mundo conhece a Kika Dantas, né, uma grande atriz, né? Então, inclusive nós trabalhamos juntas, né, com o Gedivan também, na peça da Aracide Almeida, né? Há anos atrás, eu fazia a Ceci, a namorada do Noé Rosa. Então, quando eu vi a convite da Ayala, que a Ayala foi a primeira que mandou, aí eu falei, é grátis, não precisa nem, né, botar nome na lista e tudo, que eu vou mesmo assistir, né? Quando tem algum texto de algum amigo, eu vou assistir. Só que o nome Nudes, eu pensei que era uma coisa de comédia. Eu vim, nudes, né? Visual, né? De nu, Natal foi a primeira coisa. Então, conforme a peça foi crescendo, eu fui me surpreendendo cada vez mais. Cada vez mais achei o seu texto maravilhoso, achei a construção dos personagens todos incríveis e achei o final sensacional, porque é impactante. Eu não esperava, honestamente que eu não esperava. Eu fiquei tão feliz de saber que você escreve tão bem quanto é atriz, né? Porque é outra faceta. Outra faceta da sua personalidade. Eu também escrevo muitas crônicas, ainda não tive coragem de escrever um texto grande para valer. É por né? isso que eu escrevi como Druila, para me esconder. Mas eu sabia, né? Eu sabia que era você, que eu já conheço esse teu posto. Mas, inclusive, Gedivan, depois a gente vai falar em off, que eu não vou querer falar isso aqui público, porque eu lembrei de uma história, não, uma história séria, que aconteceu com a irmã de um amigo nosso, que isso saiu no jornal e tudo, que se jogou em Copacabana, passou assim na sala e falou tchau pro pai e se jogou e morreu. Aí quando acabou, eu pensei logo nisso, falei, gente, será que esse suicídio foi por causa disso? Sabe, com o pai mesmo, não era padrasto não, veio logo na minha cabeça, depois eu vou te falar quem que eu acho que é, né? Que ela morreu e o irmão também já morreu, né? E eu me lembro que os dois irmãos tinham um lance de relações sexuais entre eles, já tinham isso, né? Então eu achei que de repente, como ela era drogada, ela tinha todo um histórico
tinha estudado no exterior, isso nos anos 70, né? E nós somos da mesma geração, eu estou com 71 anos, então ele era um pouco mais velho que eu, ela devia ter mais ou menos a minha idade, mas foi a coisa que veio na minha cabeça imediatamente, foi esse filme. Será que a fulana se suicidou porque tinha assédio do pai? Primeira coisa que veio. Depois eu vou te contar quem é. Obrigada. Parabéns. Boa noite, eu sou Marcelo Marcos, sou ator, estou me arriscando como autor também, se Deus quiser, ano que vem eu monto a minha primeira peça. Vim através do Gedivan, já trabalhamos muito, trabalhei também com a Gina na Valsa do Prometido, 2009, Pedro Camilo. Seu texto é muito bom, eu acho que você tem que montar exatamente como está aí. O drama é sempre bem-vindo, porque eu acho que todo mundo aqui se pega com alguma coisinha que aconteceu na peça. A minha mãe, ela tem depressão, eu já perdi um amigo que se suicidou por depressão. E quem vive isso sabe como é, né? E você botar isso no palco, às vezes, é arriscado, porque se você pensar assim, alguém não vai gostar, outro não vai gostar, mas já foi feito. E se o bilhete é verdadeiro, faz, porque realmente tem que ser feito assim. É muito bacana, uma segunda-feira, uma leitura, ter tantas pessoas no teatro. Às vezes a gente vai, final de semana, no teatro, não tem tanta gente igual teve hoje aqui. Prova o seu carisma, o seu talento, suas amizades, a divulgação. Parabéns a todos que estão aí. Comunicação, Isso. a formação de plateia. Meu esposo, parabéns ao meu esposo. Formador de plateia. Então, o recado é esse. Monta sim, vale a pena, sabe? É difícil, eu estou montando agora, eu sei como é difícil, inclusive usamos de 2 atrizes aí, se alguém quiser, tá, gente? Tem um drama aí, ano que vem. A gente pode conversar. Não tem cachê, só pelo amor à arte. Então, parabéns mais uma vez. Monta sim, viu? Vale a pena. Valeu, Marcos. Bem. Estarei lá. Boa noite. Eu sou a Lourdes Maranhão. Eu também trabalho como atriz, né? Trabalho na Fiocruz. E um pensamento em torno do que você perguntou. Se a pessoa, a personagem, seria assassinada ou não, que era a sua dúvida. Se ela se mataria ou não. Exatamente. Né? Alguns amigos questionaram. Entendeu? Então, dentro do meu conhecimento, né? Dentro do meu conhecimento, achei que você mostrou uma coisa real, que realmente acontece. Porque quando você chega nesse nível, você não tem mais estruturas de resolver, digamos, de decidir, sair daquilo ali. Porque você não tem um apoio. O apoio emocional de você acaba. Então você se desestrutura totalmente. Entendeu? Eu estou até falando isso com experiência própria, né? Que eu passei uma fase baseada nessa história aí, entendeu? Então eu digo, quando eu estava lá, como é que é realmente, né? Tanto que eu fiquei o tempo todo aqui vendo a personagem e até fiz os lampejos lá, né? Que hoje eu já não faço tanto processo, porque eu tive um trabalho muito grande de terapia. Você está entendendo? Muito mesmo, para que eu pudesse me reestruturar. Porque é cruel quando você está nessa situação. E outro detalhe que eu observo, né, e que eu acho importante você ter colocado na peça, principalmente, foi a parte onde a família pode observar, onde tem, às vezes, a mãe, o irmão, que não acredita no que você fala. Ele não acredita. A mãe, às vezes, você comenta o fato, mas ela não acredita. E esse fato dela não acreditar em você é o que ela te joga na depressão. Porque a mãe é um esteio que você tem. Se você passa um assunto para ela e ela não acredita em você, acabou para você, acabou, entendeu? Então, por isso que é o que você retrata, né, dela no caso, é realmente o que acontece, né? E às vezes também eu vejo que no caso, a mãe, como ela também passa por várias fases, ela tem vários problemas também, então que geralmente o abusador,
ele é um manipulador. Porque ele manipula a mãe, a filha, o irmão, porque aí ele manipulava todo mundo na situação. Então atinge todo mundo, é o que destrói, que no caso é o que destrói você, porque ela se sente culpada por ser mulher, ela se sente culpada porque o irmão vai matar o padrasto, ela que foi culpada por causa dela, então tudo gira em torno dela, onde na verdade ela é a vítima. Ela é a vítima de toda a situação. Então eu, assim, assistindo, né, a história, né, toda, como você colocou, eu acredito, para mim, ela está dentro do processo, é mexer nada. Porque ela te traz uma reflexão para você olhar. Uma mãe que vê uma situação dessa, ela tem condições de avaliar como é que está a minha relação com a minha filha. Se eu tenho um companheiro, nem que seja um pai mesmo, mas como é que está essa relação da minha filha com o pai? Eu acho que essa conversa é uma conversa importante, que às vezes não tem da mãe com a filha, né? E a filha não se abre com a mãe, porque às vezes ela não sente essa estrutura na mãe. Que ela, mas minha mãe vai ficar, não vai acreditar, minha mãe vai dizer que eu estou mentindo, minha mãe vai fazer isso, entende? Então, isso é muito importante, essa conscientização. Porque eu vejo aqui a cena, a peça, uma conscientização, não só para a mãe, para uma família. Tá? Para uma família, para você ver as coisas que estão acontecendo. Eu, durante 40 anos, eu fui professora, e eu descobri muita coisa dos meus alunos, das minhas alunas, conversando comigo, que não conseguiam falar com a mãe, entendeu? Então, realmente, sabe, eu fiquei muito feliz de ter conseguido chegar até aqui, essa oportunidade de poder estar aqui, né, diante de vocês, desse trabalho esplêndido, maravilhoso, tá? De reflexão, tá? É um trabalho de reflexão. É de você entender tudo o que acontece numa família, entendeu? Entender o que está acontecendo dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, observar o comportamento dele, entendeu? O comportamento de que está girando, para que você possa entender o que está acontecendo. Então, realmente, eu repito, né? Para mim, a história, ela está... que realmente, quando você chega nesse ponto da personagem, é o fim do poço. Ela só enxerga isso, sabe? Ela só enxerga, porque quando você chega nessa depressão, o que acontece? Você não tem mais razão. Você não tem mais razão. E você tem uma dor e um poço profundo que você quer acabar com aquela dor. E aquela dor, você só acha que ela acaba justamente quando você faz o fim. Então, realmente, meus parabéns pelo trabalho, entendeu? Quando vocês colocarem, estrearem realmente a peça, eu vou voltar, hoje eu trabalho no teatro, né? Durante 40 anos eu trabalhei como professora, né? Aí depois eu me aposentei, eu já fazia teatro, mas fazia teatro amador. Mas aí depois eu me aposentei, aí fui fazer o teatro profissional, que hoje eu trabalho na Fiocruz como atriz profissional, né? Então, eu vou trazer meu grupo, porque lá eu faço uma peça também chamada Cidadela, e nós falamos de racismo, tá? E realmente é um fundo do poço também, sabe? Racismo, machismo, entendeu? Então, eu vou falar com o meu grupo para vir assistir essa peça, que realmente ela vem dar um início, né? E vem coroar o que nós também falamos. Gratidão por essa oportunidade, né? E que vocês continuem com muito sucesso e logo assim que tiver, eu estarei presente. Obrigada. Meu nome é Cristine, eu não sou do teatro, não tem nada a ver com teatro. Mas eu não resisti a falar que eu vim dessas falas, eu nem ia ficar pro debate, porque eu falava, vou ficar pro debate, nem sou do teatro, não entendo nada, o que eu vou falar? Mas aí eu queria problematizar uma coisa. Eu adorei, né, um parabéns para todos, né, eu já vim em outras leituras aqui, e gosto muito do teatro, de ir ao teatro sempre,
Mas aí eu fiquei pensando assim, porque do jeito que termina, lá pelas tantas, aquele sentimento de impotência vai tomando conta, né? Isso é desesperador. E a gente sai destruído. Tanto é que eu saí. Aí fui até o banheiro e voltei. Falei, não, deixa eu ouvir o que eles vão falar. E aí eu fico pensando assim, como é que pode, então, para a gente fazer para sair com um pouco de esperança e não só destruído? E aí, talvez, ela não se suicidar e conseguir reagir, a família talvez fosse uma opção para a gente poder esperançar um pouco, porque senão a gente vai ficando só cada vez mais desesperançado e sem achar que, nossa, não tem jeito, está tão ruim, só vai piorando, né? Então eu queria problematizar um pouco isso. Talvez, sim, ela suicidar, mas uma problematização disso no final, não sei. É uma ideia. Eu queria trazer esse outro ponto, que eu fiquei aqui refletindo e pensando, enquanto espectador, enquanto pessoa que quer sair, que a arte ajuda muito a ter esperança. E que num caso desse, a gente precisa não sair totalmente impotente, mas se sentindo fortalecido para conseguir intervir nessas situações. É isso. Obrigada. Eu queria falar de 2 exemplos que estão acontecendo agora. Dessa o micro. O micro. Agora, porra, logo na tua hora, né? Eu dei um preâmbulo antes. Sim. Não, é só para ilustrar exatamente isso que ela falou, porque já estava pensando, mas ela abriu muito bem. É só para dizer 2 exemplos que estão rolando agora. Um é uma série chamada Justiça, Justiça 2, com 4 episódios. E um deles é uma menina que foi estuprada pelo tio durante 2 anos, não, durante vários anos. Ela volta depois de uma saída do Brasil e ela está reagindo, aqui toca na questão. E é uma que vai sendo muito contada aos poucos, pelas beiradas, mas no momento da série ela está pensando assim, vou matar esse cara. Porque ele consegue pegar uma gravação dela num papo, que ela diz que teve que se prostituir para pagar o hospital da mãe. E mostra para a mãe e a mãe acaba morrendo de verdade. Então quando ela se toca disso, ela diz, vou matar esse cara. Não tem mais nada a perder. O outro exemplo é um artigo que eu recebi hoje de um cara que faz cinema pela PUC. Trabalhei muitos anos atrás, ele mandou hoje, é o Renato. E ele começa questionando o nível de produção do audiovisual, que, de um modo geral, mostra questões de violência, as comunidades, uma série de questões sociais que merecem uma discussão, mas no final ele pergunta, mas por que a gente não aponta para algum movimento no futuro, sem negar o que está acontecendo, mas como é que se briga com isso, como é que se põe em discussão, em reflexão, exatamente. E agora estou lembrando de um terceiro exemplo, mas rapidinho. É uma peça que eu escrevi na época da ditadura. Era para ser uma peça infantil, é uma peça chamada Tirei o Pau no Gato. Depois ela se transformou em O Gato que Dançou, porque a censura federal proibiu para menores de 14 anos. E na época a peça acabava com ele sendo levado, como era tudo conduzido pelas cantigas de roda, entrava um cara desconhecido cantando Marcha Soldado e levava o gato. Tempos depois, eu mexi na peça e coloquei uma imagem do gato indo embora, fugindo. Então, de alguma forma, fica no ar esse desejo de que haja uma reação, né? Luz no final do túnel. Luz no final do túnel. Luz no final O Eduardo, do vem túnel. com o Eduardo aí. levantando um tempão. Eu posso falar sem microfone. Eita! Rapaz, eu senti agora. Agora eu senti agora. Eu senti. Ok, próxima leitura é com ele. Vai o Eduardo ou vai a moça? Não, rapidinho. Depois de tudo que foi falado aqui, eu tenho muita coisa para acrescentar. Gostei de tudo, gostei da peça, gostei de tudo que foi falado. E eu diria para você, monta. Precisa de uma certa monta para montar. Então agora é a moça. Obrigada. Eu sou a Ana, sou atriz também, sou amiga do Douglas, convidada dele. Peraí, veio o povo, gente, ver bastante também, né? Ah, tá bem ali, coisa ali, né? Agora vai começar com
Achei muito importante a temática que vocês trouxeram, né? Eu também fui vítima de abuso, só que comigo foi o contrário. Na verdade, a religião que me trouxe cura. E aí, a amiga ali, esqueci o seu nome. A de trás, a de óculos. Cristine, você falou que seria bom, né, não ter o suicídio, trazer um ponto de esperança, mas a gente também tem que pensar por outro lado, que tem pessoas que não conseguem, né, tem pessoas que não conseguem sair, tem pessoas que não superam. Então, trazer esse peso e essa visão também para o público, ter essa consciência de que isso realmente acontece, que nem tudo é um final feliz, é importante, né? Mas, trazendo aqui para a minha visão da peça, né? Porque eu vi muito a personagem colocar a culpa no diabo. E, é tudo diabo. E realmente isso existe dentro da religião, de fato existe. Mas eu acho que a problemática maior não está em algo, no caso religião, mas está na falha do caráter do ser humano. Porque existem pessoas que nasceram, infelizmente... Caráter não tem religião. Exatamente, caráter não tem religião. Então, as pessoas elas se escondem atrás de algo para justificar a sua falha no caráter. E o que eu acho lindo na arte é exatamente isso, porque... através de uma peça, quantas pessoas foram impactadas de uma maneira diferente, né? Ela trouxe uma lembrança de algo que ela viveu, ela trouxe um ponto, uma visão de esperança, mas o quanto a gente precisa trazer a consciência realmente, né? Daquilo que a sociedade precisa melhorar como ser humano. E foi muito importante essa visão que vocês trouxeram. E muito importante, né? Cada parte, depressão, o quanto isso é importante ainda continuar sendo falado na sociedade, porque ainda tem pessoas que pensam muito pequeno em relação a isso, acham que é frescura, acham que é algo besta, que a pessoa... Falta de força de vontade, exatamente. Então, isso precisa ser realmente falado. Isso precisa realmente ser falado, isso precisa ser passado, né, para as pessoas. E a forma como a arte ela impacta cada um de uma maneira diferente, traz uma visão diferente, traz uma lembrança diferente, e isso vai gerando a consciência e vai gerando a transformação de fato e vai impactando o nosso caráter. Então, muito obrigada por terem trago essa temática para a gente. Os amigos do Douglas vão apoiar a peça, é isso? O real a gente monta. É isso? Gente, vamos fazer o edital, vamos participar. Eu conheço a Daniela, secretária de Cultura do Estado do Rio. Olha que beleza. Estou aqui no telefone dela. Gente, agora eu queria pedir agilidade em quem for falar, porque a gente tem pouco tempo, tem que ter... O meu é breve. Tiago Azevedo, eu trabalho aqui no prédio e numa empresa, e vi que tinha o espetáculo de vocês e... Cheio de famosos, né? Não, mas é a primeira vez que eu vejo uma leitura e me impressionou. Eu pensei que vocês iam ficar só lendo e, poxa, muita atuação de cada um de vocês. Parabéns. Mas essa não é. Parabéns. Para a escritora aí, fantástico o seu trabalho. Eu achei fantástica aquela parte que fica todo mundo no final de costas e todo mundo dizendo o que aconteceu. Foi isso, foi aquilo outro, julgando. O julgamento, aí você coloca o preconceito. Mas você tem uma seara muito rica para ajudar as pessoas nessa problemática do suicídio. E você singelamente colocou a da baleia azul. Você colocou esse tema em alguma situação. Como existem outros temas que também, de forma singela, você poderia colocar. Tem desafios de Roblox, tem desafios, coisas que estão acontecendo para as crianças, vocês poderiam colocar sutilmente para trazer. É uma dica. O que a colega colocou, teatro é isso. Tem gente que vai sair frustrada, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, é legal. Mas você colocou uma música do Renato Russo, né? E que se termina no final com aquela parte, de repente ela que tem uma voz boa, ou outra atriz que foi interpretar, colocar, é preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã. Você deixar um quê
maravilhoso, né? Há esperança ainda e deixa a reflexão para as pessoas. Então fica aí, de uma pessoa que também não entende nada de teatro, minha namorada é atriz, diretora, roteirista aqui, mas tô pegando por osmose. Então fica a dica aí para vocês, tá bom? Valeu. Boa noite, Tem mais primeiramente. uma pessoa, você e mais um, tá? Pra fechar. Me chamo Guigo, eu sou convidado do Douglas também. E cara, eu vou ser breve, mas eu queria primeiro... Cara, eu fiquei sem palavras assistindo essa peça, por causa que eu já passei por uma coisa também, eu já passei por um abuso, inclusive foi um abuso no teatro, que foi tipo quando eu era criança, mas eu não vou me adentrar nisso, enfim, passou. Só que eu fiquei pensando, tipo assim, cara, isso meio que descaralhou minha cabeça, sabe? Eu fiquei tipo... eu não podia conversar isso com a minha mãe, porque minha mãe ela é tipo de uma outra década, então mesmo falando pra ela falaria tipo assim, busque psicólogo, só que tipo assim... Falar safadeza. Não, mas ela chegaria pra mim e falaria tipo, eu acho que você não tá... Acho que você precisa conversar tem algum apoio, sabe? Aí, só que teve uma hora que eu desisti de falar com ela. E eu fiquei pensando, tipo assim, cara, o tanto de pessoa que fala sobre isso, tanto de suicídio que tem, é revoltante, sabe? Como as pessoas, tipo, vê a parada do suicídio da saúde mental e, tipo, não fazem nada. E, tipo, eu sou artista e eu gosto muito de falar sobre, e eu acho que ter acabado a peça da forma que acabou, eu acho que acho que até se fosse um pouquinho mais visceral, eu acho que seria muito bom, por causa que acho que as pessoas não estão preparadas para esse tipo de conversa ainda, sabe? Então eu acho que quanto mais cutuca na ferida, melhor a experiência pode ficar, sabe? Claro, tipo assim, quando fala de saúde mental é uma coisa muito delicada, então tipo... Exatamente. Eu escutei muito da minha avó também, vai lavar uma roupa, enche o tanque ali, Exato. Tristeza, acabou tudo, eu escutei muito da minha avó. Exato, tipo, a pessoa chega e fala, tipo assim, não, você precisa procurar um psicólogo e tal, mas tipo assim, gente, recursos. Tipo, tem gente que não tem, sabe, essa coisa. Então, tipo... Enfim, a gente ajuda da maneira que a gente pode, eu ajudo com a minha arte, sabe? Eu acho que muita gente daqui ajuda com a sua arte. E, cara, eu só queria agradecer, porque a experiência foi maravilhosa e vocês devem sim continuar. Eu gostaria de ouvir o senhor. O senhor está com cara de quer falar, mas só tem mais uma pessoa. Já ele falou. Eu tenho que encerrar. Alguém pediu antes, então vamos encerrar com ele. Tá? Desculpa, mas não dá para falar, para ter mais. Sim. Você? Ayala. Não, gente, olha só, eu só quero parabenizar todo mundo, dizer que esse texto, pra mim, que a gente, né, juntinho ali, quando a gente conversou sobre, esse texto pra mim é uma missão, né, ele é uma missão mesmo, porque a questão da saúde mental hoje, não só para as mulheres, mas também para os homens, né, para as pessoas que moram na rua, né, para os moradores de rua, para as pessoas em situação de rua, esse texto é um texto que busca discussão. E hoje vieram colégios, né, 2 colégios. Sim. E essa questão de falar sobre esse lugar de que tem o suicídio, né, que a gente provoca, que o texto provoca isso, é muito importante ter esse aviso antes, porque às vezes entra o gatilho mesmo, a pessoa sai fragilizada, mas o final dele é muito importante para a reflexão. É isso que provoca. Parabéns, gente. Boa noite. Eu estou vindo justamente com ela, tá? Eu sou professora, meu nome é Cláudia. Essa história do gatilho é alguma coisa importante que precisa ser frisada, sim. Mas, assim, eu não vou falar de alguma coisa que acontece comigo, mas eu vou falar do que acontece com o que eu vejo com meus alunos. Vamos falar de todo esse teu enredo, que começa numa construção da família desconstruída, né? Ela fragmentada já desde o primeiro momento.
Então, quando a gente se depara com a realidade hoje, numa grande cidade como o Rio de Janeiro, e eu vou entrar no mérito das questões, inclusive, de escola, né, pedagógicas, a influência que tem a construção dessa família e a construção do psicológico na vida dessas crianças e adolescentes, isso tudo vai impactar ao longo de toda a vida dela, ou para a morte dela, né? Eu tenho alunos que morreram, que eu perdi para o tráfico, que eu perdi para o suicídio, para a depressão, alunos que sobreviveram. Hoje mesmo eu estava falando com uma mãe de uma aluna que teve depressão, mas por outros motivos, não necessariamente por assédio, porque existem vários motivos para a gente, né, ter a questão da depressão. É uma questão, inclusive, química cerebral. Alguns casos, independente de qualquer quantidade de psicanálise, você precisa de tomar remédios antidepressivos, etc. E eu estava, inclusive, com essa mãe, falando de um caso que aconteceu há muito tempo atrás, aí volta para a Baleia Azul, e volta para os meus alunos falando da Baleia Azul, recentemente. Porque a Baleia Azul é cíclica. E aí a gente estava falando de redes sociais. Você falou Facebook, agora Instagram, tem o Discord, e alguém por aqui mencionou, inclusive, questões de novos desafios, etc. Estava falando Roblox, mas não é só isso. Por exemplo, dentro do Discord teve um desafio onde era pedido para que o adolescente, criança, se mutilasse, cortasse a orelha, botasse numa caixa e enviasse pelo correio. Então, assim, eles estão expostos a tudo isso. Quando você fala, antes era com 14, 15, 16 anos e hoje está com 10, eu dava aula particular na década de 90 e o Recreio era o bairro que tinha o maior índice de suicídio do país. E esse índice de suicídio era entre os emergentes. E aí você tocou na peça, nesse enredo, numa parte que tem a ver com estruturação de família, sexualidade, mas quando a gente vê o personagem Douglas, ele está vendendo alguma coisa no ônibus, ele está tendo que fazer algum tipo de trabalho. E exatamente. Então, ele está se virando. O Rafa está se virando, vendendo alguma coisa, né? Uma cannabisinha, porque ele também precisa se virar. Então, a estruturação ou desestruturação social, ela é muito maior do que simplesmente o núcleo familiar. E talvez, assim, para quem sofreu de depressão, você acaba focando demais na visão da depressão dela, do suicídio dela, que, assim, é uma coisa iminente. Vai acabar acontecendo. Mas isso só acontece por conta de todo o enredo que você foi construindo. Porque é uma questão social, é uma cobrança em cima de cada um da família por motivos diferentes. E é a questão de tapar sol com peneira. Não estou vendo. A necessidade
teu personagem morrer no final, eu acho extremamente necessário. Se ela não chocar, você não vai discutir. Vai chegar naquele ponto de, a gente resolve. Quando eu vou falar com vários responsáveis de adolescentes e de crianças, de pré-adolescentes, que estão passando por problemas, e a primeira coisa é, eu não quero ver, eu não sei. É aquela mãe que não está vendo que o filho não está satisfeito com a postura do padrasto. É aquela mãe que não está vendo que a filha está pedindo socorro. E mesmo quando você fala na cara, continuam não vendo. Então, se não for uma coisa que choque, não vai surtir efeito. Então, mexer com tudo isso é importante. Mas lembrar de todas essas redes sociais e de toda a pressão pela mídia, inclusive a mídia televisiva que você toca no caso, é importante porque, assim, para a mãe, talvez seja essa televisão. Para a filha, talvez seja justamente a exposição nas redes sociais. E, assim, talvez pesquisar um detalhezinho mais de como costurar essas redes sociais, como estão no momento que vocês forem efetivamente montar essa peça no final, porque é tudo atualizado assim, de um dia para o outro. Toda hora está acontecendo alguma coisa nova, toda hora está acontecendo uma coisa diferente que a gente se surpreende. Eu lidando, hoje são 330 adolescentes por dia. Cada hora é uma história. E são todas histórias verdadeiras, surpreendentes e chocantes. Tá? Muito obrigada. Tradutora de livro ali trabalhando. Obrigada pela tradução. Até a próxima.